Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha às 7h30 da manhã aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, o www.potiguarnoticias.com.br. Nosso muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos conversar com o deputado federal e candidato do PSDB à Prefeitura da cidade de Natal, Rogério Marinho. Aqui eu agradeço a presença. Tudo bem, Rogério? Como vai? Tudo bem, Pinto, e nossos telespectadores aqui da Band. Um prazer recebê-lo aqui. Estamos na reta final, candidato, das eleições. E qual é o seu olhar sobre a sua caminhada e sobre o processo eleitoral que vivemos? Olha, Pinto, primeiro eu estou fazendo uma campanha que me deixa absolutamente confortável, porque antes de ser candidato, eu talvez tenha feito o caminho inverso das candidaturas tradicionais. Eu tive o cuidado de, durante um período de 15 meses, nesse período de pré-campanha, andar pelas ruas da cidade do Natal, conversar com os seus moradores e principalmente com os usuários dos serviços públicos que são prestados à cidade. Para falar sobre saúde, eu conversei com quem tem mal de Alzheimer, de Parkinson, de diabetes, de hipertensão, com aqueles que estão há 9, 8 meses numa fila esperando um exame de ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Para falar sobre educação, eu perguntei às mães que têm seus filhos de 10 e 11 anos que não conseguem ainda ler e escrever de maneira adequada, já que Natal, há mais de 10 anos, tem a 27ª educação entre as capitais brasileiras, é a última colocada. E no estado do Rio Grande do Norte é o 46º município. Para falar sobre doenças epidemiológicas, eu conversei com as mães e com as crianças que estão acometidas de problemas oriundos da falta de esgotamento sanitário na nossa cidade. Nós só temos pouco mais de 30% da cidade com esgotamento sanitário. E por aí vai, falei sobre transporte e a mobilidade urbana, sobre empreendedorismo, sobre capacitação, sobre meio ambiente. Então nós estamos prontos para o debate, prontos para estabelecer o contraditório, a discussão e principalmente apresentar à cidade do Natal propostas e projetos que podem sair do papel e ser colocadas em prática. Então, eu não tenho dúvida que essa campanha está servindo para que a população possa avaliar as candidaturas, verificar a profundidade e a consistência das propostas que são apresentadas e a definição do voto se dará certamente nos últimos 8 ou 10 dias que antecedem o pleito. As pesquisas que, da forma como aparece, o senhor, até que ponto o senhor leva em consideração? Olha, a pesquisa é um retrato de um momento. Nós não podemos aqui agredir as pesquisas nem os números, né, que nos mostram uma situação desfavorável, que varia de 6% até 10%, depende do instituto, né, e de quem é o mandante. Né? Essa coisa da margem de erro das pesquisas está um pouquinho esquisita. Tá? Mas o fato é que o sentimento da cidade é de que haverá um segundo turno, até porque a cidade errou na eleição anterior, quando decidiu a parada no primeiro turno, e não teve a condição de pegar no pulso dos candidatos, para verificar se as propostas que estavam sendo colocadas e a consistência de quem as propunha tem a ver com a capacidade gerencial de colocá-las em prática. Né? Então, há um sentimento na cidade de segundo turno e eu acredito que o contedor de Carlos Eduardo está em aberto. Né? E nós vamos trabalhar até o outro dia, vamos estabelecer essa política de continuarmos a ir, né, aos bairros da cidade do Natal, aos grupos de opinião, aos segmentos organizados, às sabatinas, às entrevistas como essa que você faz aqui hoje no seu programa, que deve ter feito certamente com as outras candidaturas e fará com aquelas que ainda faltam, né? Enfim, nós estamos prontos para o debate e principalmente para o julgamento da população, que é o voto no dia 7 de outubro. Eu tive a oportunidade de ler o seu programa de governo e gostaria de saber se esse programa, o senhor sente nas suas caminhadas que se ele foi entendido por parte significativa do eleitorado, há esse interesse por parte do eleitor de saber o que o candidato fará, de verificar as propostas com as quais o candidato se comprometeu? Olha, a política é uma questão local, né? Então, por mais que você imagine que há uma interferência de fora para dentro no processo de definição das eleições, tem muito mais a ver com a emoção, com a limpeza da rua em que o cidadão mora, com os buracos tapados do itinerário que ele usa, né? Com a qualidade do serviço público, no caso da saúde, da educação e da segurança, né? Então,
o que é que nós temos sentido na hora que abordamos a população ou somos abordados por ela? De que há um sentimento, claro, de que nós estamos e nós somos o candidato mais qualificado e mais preparado para assumir a administração municipal. Só que me parece que há uma espécie de afastamento entre ser o mais preparado e haver a definição do voto. Por que eu falo isso? Porque no Brasil todo há um certo discreto em relação à política e aos políticos, e aqui de uma forma muito mais forte. Nós temos um case, nós temos um exemplo a nível nacional que é a nossa prefeita, que é mal avaliada por 94% da população. Quer dizer, não existe paralelo, não existe parâmetro, não existe comparação de uma outra situação como essa da cidade do Natal. Isso chega a ser surpreendente, né? E certamente isso infla os índices daqueles que olham o que era ruim anteriormente e o que está péssimo nos dias de hoje e dizem, puxa, eu estou com saudade do que era ruim. Olham a tragédia da administração anterior comparado com a catástrofe da administração atual e eu estou com saudade da tragédia. Então, esse é um sentimento da conveniência, do medo, do comodismo, do receio. Eu diria que a população está, é um termo que é utilizado, ressabiada. Né? Está temerosa de arriscar com uma pessoa diferente que ainda não exerceu um cargo público executivo e prefere não arriscar nesse momento da campanha e votar naquele que foi o ruim e não no trágico que é atualmente. Mas eu não tenho dúvida também... Só em relação ao seu raciocínio, tem a ver com a eleição anterior também, onde optou por uma candidatura que não tinha essa experiência administrativa anterior. Pode ser, mas o fato é que agora, Pinto, esse é agora que começa o processo de cristalização e definição da intenção de voto. Faltam talvez 15 dias para o término do processo eleitoral, dia 7 de outubro, hoje está muito próximo do pleito, né? E esse vai ser o período em que aumentará muito o interesse das pessoas em assistir os programas eleitorais, em começar a conversar com os vizinhos, consultar as propostas que estão sendo colocadas. Eu acho que agora é que vamos caminhar celeremente para a definição. A definição. É sobre isso que no próximo bloco eu gostaria de falar com o senhor em relação ao alto índice de indecisos que as pesquisas ainda apontam. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando ainda com o deputado candidato do PSDB, Rogério Marinho. O intervalo é pequeno, não sai daí.